Olá, meus seguidores do YouTube e Telegram. Bem, gente, hoje nós vamos abordar aqui a questão da indiferença, mas vindo de uma questão de um olhar no bom senso. Quando a gente faz uma ponte, né, com a questão da ausência que às vezes as pessoas dão em algumas determinadas situações, ou mesmo quando é necessário pontuar uma certa vamos colocar assim, né, um certo nome do pai, né, colocar um certo ponto final em alguma questão, ou mesmo sinalizar para algum, vamos colocar assim, para algum movimento que esteja acontecendo ali nas suas questões, ali nas suas pegadas que você está ali vivendo ou vivenciando, e que de alguma maneira esse bom senso às vezes pode transparecer como se fosse realmente uma indiferença. Mas às vezes, justamente a indiferença é a questão de ter um certo bom senso frente a alguma situação. Então, quando a gente começa a pensar, né, será que a pessoa está sendo indiferente a tudo e a todos? Será que a pessoa realmente é indiferente? Será que a pessoa realmente faz uma ponte ali com uma certa dose de bom senso? Será que é realmente bom senso? Ou será que realmente, às vezes, gente, é só uma questão de finalizações, né? Que às vezes processos de finalizações, sejam ele tanto relacional quanto institucional, onde você às vezes tem que findar com alguma questão, como findar com o ano velho e começar um ano novo, e de repente algumas questões que ficaram ali borbulhantes durante o ano, pode aparecer ou aparentar, né, uma certa, vamos colocar assim, uma indisplicência, ou mesmo um descuidado, ou mesmo um desleixo frente a alguma questão. E esse desleixo, às vezes, para o interlocutor, pode parecer, sim, uma indiferença. E às vezes há um momento que a pessoa está vivendo dentro da sua plenitude de ser, ou mesmo dentro das suas questões que estão ali borbulhando, ou realmente dentro de alguma problemática psicológica, que a pessoa tem uma necessidade, às vezes, de se resguardar. Mas, às vezes, esse resguardo também pode ditar um pouco da característica psicológica, vamos colocar assim, mais do traço daquela pessoa. Às vezes você tem uma pessoa que ela já automaticamente, na vivência da vida dela, ela já é uma pessoa mais sossegada, ela já vive ali numa certa rotina, e aquela rotina, se ela tiver um bastante masoquismo, né, vamos colocar assim, essa rotina já te dá um certo sentido. E se ela tiver, por exemplo, um pouco de esquizoidia, ela tende a ir para um processo mais cavernoso, onde ela fica ali no processo mais imaginativo, mais vivenciando as questões do próprio pensamento e às vezes não querendo ter tanta sinestesia, né, frente a algumas questões. E quando você, por exemplo, invade um espaço ou questiona ou coloca a pessoa numa posição de reflexão quanto a esta posição, a pessoa pode sentir isso como uma falta de bom senso para com ele. Ou pior, você nem se coloca, né? Porque o grande problema nos relacionamentos de qualquer ordem, seja relacional mesmo, amoroso, seja profissional ou familiar ou qualquer tipo de relacionamento, é que às vezes a pessoa sente isso, a pessoa que tá aqui do outro lado, né, vamos colocar assim, ela sente isso como uma invasão de algo que, vamos colocar, a pessoa que tá ali no processo mais reflexivo sente como invasão do outro, e o outro sente como uma certa indiferença. Então, às vezes, dependendo de como que você é e que você se percebe, às vezes você está num processo muito mais reativo.
e você reage a uma determinada situação, às vezes dessa maneira. Você vai ser mais reativo a uma, às vezes a uma manifestação da naturalidade daquele traço. Às vezes a pessoa está simplesmente só vivendo, tá? Tipo, não tá naquele deixa a vida me levar, porque assim, às vezes acontece isso, né? Que as pessoas se confundem muito e que esse deixa a vida me levar, que pode até virar um vídeo, né? Meio do Zeca Pagodinho, né? Mas esse deixa a vida me levar, às vezes é aquela, tipo, uma certa irresponsabilidade, mas também tem aquela filosofia daquelas pessoas das quais vivem, assim, o dia de hoje. Tudo bem que a gente não vive o amanhã e nem o ontem, a gente vive o agora, mas o nosso agora tem uma certa projeção, vamos colocar assim, com um certo planejamento, para que o seu amanhã seja uma coisa mais florida, né? Você tá aqui com as sementes, planta, e que você espera que daqui a alguns meses, a alguns anos, você vai ter uma árvore frutífera que vai estar te dando a colheita que você, de alguma maneira, aqui no passado, ou que seja aqui no presente, no passado você comprou a semente, no presente você plantou, no futuro você vai colher. Então, quando, por exemplo, às vezes as pessoas estão viajando muito na maionese, vai nessa coisa de tipo, eu colho da árvore do vizinho, ou tipo, eu vou empurrando com a barriga, às vezes acontece o quê? Acontece que você, de alguma maneira, vai se sentir frustrado frente a algumas questões quando as outras pessoas vivem um outro tipo de vida, e esse outro tipo de vida bate de frente com o seu, e às vezes esse bate de frente com o seu faz com que você sinta a indiferença. E essa indiferença, na verdade, é simplesmente, às vezes, uma questão de bom senso, né? Simplesmente uma questão de você medir o que você é, o que o outro é e que cada um representa dentro dos seus próprios traços, dentro das suas próprias questões, dentro da própria dinâmica que aquela pessoa vive a própria vida. Então, às vezes a gente fica muito preso nessa coisa de que ai, aquela pessoa é indiferente a mim, indiferente a tudo, indiferente a todos, não liga pra mãe, não liga pra irmã, não liga pro pai, não liga pro papagaio, e essas pessoas não vão entendendo que a pessoa liga, às vezes, entendeu? Mas liga muito até. Mas ela tá vivendo. Ai, gente, desculpa o barulho. Ela tá vivendo um processo dela também de crescimento, de amadurecimento, de florescimento, né? Às vezes de realmente de regar essas sementes, não deixando de desconsiderar ninguém, não deixando de desacreditar em ninguém, porém vivenciando aquilo que acredita, um carpe diem, mas esse carpe diem de um jeito não, vamos colocar assim, não no deixa a vida me levar, de um jeito muito flow, entendeu? Porque quando a gente deixa muito flow também, a gente não tem, na verdade, você vai colher aquilo que outros plantaram. Ou porque assim, se você está nesse processo, às vezes você não tá ali, olha, eu quero realmente uma árvore de lixia. Então, só que você, no seu desejo, você quer lixia. Você pode comprar lixia? Você pode pegar do vizinho lixia? Pode. Porém, se o seu desejo é ter um plantio, uma coisa que é produção sua, essa produção ela nasce primeiro do primeiro processo, do desejo, do segundo processo, da ação, né, da praxis, e num terceiro processo, sim, o seu um processo de colheita. E quando às vezes a gente se coloca numa posição muito de questionamento, que eu acho que assim, não é de questionamento analítico nesse caso, tá? Muito de questionar superficialmente o que o outro faz ou deixa de estar fazendo, simplesmente numa coisa muito mais da superficialidade, você acaba perdendo um pouco do conhecer sobre si. E dentro desse conhecer sobre si, você conhecer sobre o outro também. Para saber se essas duas participações, né, de conhecer, faz uma conexão de completude. Completude a gente sabe que na psicanálise não existe, no sentido de que um ser completo mesmo é um ser da divindade, né? A gente vive um Eros e a gente caminha para um Thanatos. Porém, que esse Eros seja vivido, eu pelo menos tenho essa filosofia, de uma maneira hedonística, de uma maneira mais prazerosa possível.
Porém, quando você, por exemplo, vai questionar estilo, filosofias de vida do outro, é óbvio que você tem que colocar o seu posicionamento, mas respeitando, e também, se você já fizer aquela anamnese anatômico corporal, você já vai saber exatamente como que aquela pessoa funciona. Se aquela pessoa está no processo realmente de estar realmente indiferente, ou se aquela pessoa só simplesmente está vivenciando a dor de um traço, e que aquela dor de um traço está colocando ela, por exemplo, no vitimismo, e esse vitimismo pode se camuflar de várias maneiras. Uma das maneiras que eu já coloquei foi realmente a pessoa entrar naquela coisa do mendigo emocional e ali ficar mendigando questões, coisas, ajudas, que a gente sabe que são as posições mais vitimistas, mas essa pessoa que é vitimista, que tem coragem de mendigar, ela também tem coragem, por exemplo, de vencer a si próprio e ser o seu próprio líder, porque dentro da alma dela, do espírito dela, do ser, do que constitui, do seu conatus, ela já é um ser que vibra uma certa liderança sobre si, e essa liderança sobre si, ela se sobressai. E esse conhecer sobre si, gente, eu tive que dar uma paradinha porque o caminhão do lixo passou, fez barulhão. Esse conhecer sobre si, conhecer sobre o outro, dá pra gente muitos subsídios para que a gente saiba diferenciar o que é realmente uma indiferença total, né? Onde a gente, para quem é um analista mesmo de verdade, né, que tem uma formação séria, vai fazer uma escuta não só dentro do campo da anamnese, a gente vai fazer aliás, não só dentro do campo do cognitivo, mas a gente vai fazer uma escuta dentro do campo também de uma anamnese mesmo, anatômico-corporal, mas visando também questões, vamos colocar aqui, né, para quem tem formação em psicopatologia, em psiquiatria e tudo mais, né, em neuro, a gente vai fazer uma escuta além, porque essa escuta além vai assim, né, tipo, o cara tá aqui no discurso, tá trazendo aqui uma dor, ou a moça tá trazendo aqui uma dor, a gente já fez a anamnese anatômico-corporal desse indivíduo, e em cima disso a gente já sabe muito do que essa pessoa vai trazer, inclusive, não precisa nem falar, nem abrir a boca, né, parece até evidente. E a gente já sabe mais ou menos o que a pessoa, qual vai ser o contexto que essa pessoa vai estar trazendo aqui pra gente. Óbvio que a gente sabe que ninguém é ser puro, e em cima disso existe também a questão da singularidade da história de cada um e todas as questões das vivências, e tudo isso tem um processo de interferência, sim, óbvio. Porém, tem uma coisa bem interessante quanto à questão do processo mesmo de anamnese, agora vamos colocar assim, psicopatológico, porque às vezes um processo de indiferença pode nos dizer também, se a pessoa realmente está num processo de indiferença total, que ela pode estar em quadros aí complicados do ponto de vista mesmo psicopatológico, como, por exemplo, realmente psicopatologias, né, como processos depressivos, às vezes a pessoa tá ali numa depressão neurótica, né, que a gente chama de distimia, que já é um quadro de uma depressão um pouquinho mais cronificada. Ela pode ser um ser que está numa constituição mais anímica ali, de realmente ser uma pessoa mais da melancolia. É uma pessoa que às vezes pode estar trazendo tanto um quadro depressivo, um quadro, sei lá, de estresse pós-traumático, e devido a isso, às vezes, tá passando por um processo assim de meio que fuga de si mesmo, que é um dos primeiros mecanismos de defesa psicológico, né, que é a fuga, mas também esse indivíduo aqui pode estar passando por N outras questões que englobam isso, às vezes até questões de catatonia, né? Às vezes a pessoa está numa situação catatônica devido a um quadro mesmo psiquiátrico. Então, quando a gente vai fazer uma escuta psicanalítica e que a gente vai estar fazendo aqui o processo de anamnese anatômico-corporal, interagindo nesses dois mecanismos, a gente sabe, por exemplo, separar
o joio do trigo. E quando você já tem, né, esse feeling, vamos colocar assim mesmo, realmente de uma anamnese clínica, principalmente, você já vai, tipo, suas antenas já vai se ligar, né? Nós já vamos se ligar aqui, ó, tipo, se é realmente uma questão de um processo que está indo para um processo depressivo, se a pessoa está num quadro depressivo, se a pessoa tem realmente ali um discurso que engloba uma questão de uma distimia. E aí você faz a anamnese anatômico corporal junto, e aí você começa a botar os pingos nos is. Aí você fala assim, essa pessoa que tem muita oralidade, então tem questões aqui que a gente tem que ver que de repente pode estar aqui num transtorno de moralidade, ela pode estar aqui num processo de vitimismo e ela não consegue, porque quando você tem um traço de caráter muito grande da psicopatia, você não consegue perceber que você é isso, você simplesmente é. E aí você vivencia seus recursos, e mesmo que esses recursos, quando você está ali no processo de dor, que te coloca no vitimismo, ainda você tem um ganho secundário. Por isso que às vezes o sujeito não sai dessa posição de se achar indiferente a tudo e a todos, se colocando como esse ser, mas que internamente é vítima de si mesmo nesse processo, porque assim, ele demonstra uma certa indiferença em relação a todas as pessoas, porém, as situações ou coisa e tal, porém, essa indiferença não é totalmente real do ponto de vista, vamos colocar aqui, né, de uma análise mais cognitiva nesse sentido, porque esse indivíduo ainda está utilizando, né, os subterfúgios desses mecanismos de defesa para poder se defender de alguma situação pela qual lhe coloca em algum tipo de dor. Mesmo que essa dor dele seja a própria, vamos colocar assim, a própria vitimização. E essa vitimização, para ele, faz ele sofrer também, entendeu? Mas existe também esse gozo. Então, quando existe prazer e dor, o mecanismo cerebral viciante, né, vamos colocar assim, mais lá, nuclear cumbis, fica muito mais ligado nesse sentido de que o sujeito quer estar, de alguma maneira, sobrevivendo nisso, que é o que é possível para o psiquismo dele naquele momento. E quando a gente entende do que é aquele momento e o que aquela pessoa está vivenciando, aí ela traz história, você faz primeiro a análise anatômica corporal e aí você segue todas essas nuances, e aí você vai para um campo de escuta, onde você praticamente já sabe, né, o traço psicológico desse sujeito, porque você já fez a anamnese, e em cima disso você vai estar ali colocando pingo por pingo e entendendo cada discurso, né? Porque às vezes a fala falta, e às vezes essa fala, né? A fala já é a própria fala, né? É a falta, é o falo, né? Que a gente fala na psicanálise, que é o falo possível, talvez de gozo ou não, e o gozo total ele não existe do ponto de vista do gozo mesmo pleno. A gente vive um gozo que é muito mais orgânico no sentido disso, às vezes um gozo mais que a gente consegue aqui no campo de gozo fora da sexualidade, é um gozo que onde a gente consegue alguma vantagem, onde a gente consegue um determinado tipo de prazer, onde a gente vivencia algum tipo de ganho. Porém, esse lugar fica sendo um lugar meio fálico, sabe? A gente vive umas relações, às vezes, falocêntricas, onde o gozo, às vezes, está em si, mas o gozo, às vezes, está no outro, e a gente sabe que o falo é uma questão circulante, e que quanto mais o falo circular, no sentido, não, quanto mais esse desejo, esse gozo, né? Essa busca desse gozo circular no sentido mais positivo, menos indiferente a gente vai ficando em relação às nossas próprias indiferenças que a gente às vezes quer ali se pontuar. Às vezes a gente, por uma questão de bom senso, quer às vezes dar ausências, ou se mostrar às vezes que não tá muito nem aí a uma determinada situação, porém, sobretudo, a gente tem que estar atento que às vezes não é nada disso, às vezes é só uma questão mesmo às vezes de reatividade. Às vezes você está reagindo a uma ação que o outro, por exemplo, não condice ali dentro da sua mente, né? Não está ali condizente, na verdade, aquilo que você fantasiou
no campo da sua fantasia mesmo, dentro da sua imaginação, depende muito aí dos seus traços, mas quase todo mundo faz isso, tá, gente? Quase todo mundo tem um pouco de psicopatia, né? Tem um pouco de esquizoidia. Quase todo mundo tem um pouquinho de cada um, mas se a gente parar para pensar, quando a gente às vezes viaja muito na maionese, assim, do que o outro está pensando, do que o outro está fazendo, ou que você está projetando, que aquela pessoa é indiferente, ou que você às vezes fica indiferente, e quando você aponta que você está indiferente, você não está indiferente. Porque no momento que você aponta a indiferença, você não está indiferente à sua indiferença. Então, logo, você não pode falar que você é indiferente a tudo e a todos. Enquanto que algumas questões ali estão borbulhando que deveriam ser tratadas e colocadas ali como uma forma de você, inclusive, lidar com a verdadeira dor para sair, às vezes, de uma posição que é sua de vitimização. Porque você se coloca numa posição de vítima para ter um ganho secundário, por exemplo, às vezes em alguma situação. E para você sair disso e poder gozar da sua posição de líder, porque às vezes você tem uma liderança ali que está sendo suprimida pelo vitimismo, você tem que fazer exercícios para sair disso. Você tem que exercitar leis de enfrentamento, né? Você tem que exercitar, fazer realmente treinos para que você se condicione a ponto de o vitimismo não ganhar da liderança, por exemplo, quando você tem um traço alto de psicopatia. E se você tiver de esquizoidia, que nem eu falei, alta criatividade, alto pensamento, alta imaginação, tudo isso, quando é treinado direitinho, quando é visto, quando é aflorado, quando é exercitado, quando é colocado como um campo vamos colocar, de concentração energética, conática, né? Quando você pega isso e entende que isso é a força motriz do seu ser, isso fica muito mais fácil de você, por exemplo, conseguir negociar. E de você conseguir, por exemplo, ter aquele ganho que não é mais secundário, mas é um ganho realmente primário, que é o ganho verdadeiro, que é o ganho que você merece, que ao invés de ficar, às vezes, num processo de indiferença, exceto se for uma questão de bom senso, né, que às vezes a gente tem que estar indiferente em alguma situação, por uma questão de puro bom senso, às vezes até de uma neuroproteção, né, para que você não sofra, né, ou sei lá, ataques que às vezes você pode sofrer, no sentido de que às vezes tem gente que vai te colocar numa posição ali de realmente ser chicoteado, passar por bullying, passar por questões, te colocar numa posição ali de estar na sofrência. Então, para você não ficar nessa sofrência e ter que usar o subterfúgio da indiferença, é legal você ir para uma lei do enfrentamento e para enfrentar realmente aquilo que está realmente incomodando, que realmente está fazendo você pirar o cabeção, a ponto de você falar, não, eu estou indiferente a tudo e a todos. E acho que estar indiferente a tudo e a todos é realmente estar indiferente. E dependendo dessa indiferença, a gente tem que ter um olhar muito mais clínico, porque às vezes quando realmente a pessoa está indiferente a tudo e a todos, ela está ali numa posição meio que num olhar catatônico, ela pode estar assim, entrando no primeiro processo depressivo, né? Ou às vezes realmente ter uma estrutura mais distímica, realmente ter uma melancolia ali já na personalidade dessa pessoa, fazendo frente, né, à manutenção dessa indiferença, desse isolamento. E se tiver, por exemplo, traço de esquizoidia, junto com psicopatia, vai para a caverna e na caverna vai fazer todas essas questões de vitimização. Para sair dessa posição, muito treino, gente, muita concentração, muita análise. Não basta só saber os traços, é interessante que vocês saibam como lidar com seus traços. Sabendo já dos seus traços que você tem, é a mesma coisa que você sabe de uma gripe. Você sabe que você está com gripe e que a sua gripe está evoluindo, por exemplo, por uma sinusite. Se você não tomar um antibiótico rapidamente, essa sinusite pode virar uma pneumonia, você pode ficar gravemente ali comprometido, sendo que você poderia simplesmente passar em alguém que vai fazer uma anamnese, vai simplesmente olhar, olha, seu remedinho aqui é esse treino, seu remedinho aqui é essa conduta, e se você fizer essa conduta, você vai ter uma sobrevida melhor, você vai ter uma condição, né, de viver
esse processo, né, vamos colocar assim, do eros, a vida, de uma maneira muito mais prazerosa. E que a gente realmente busca sempre, né, adiar esse Thanatos o máximo possível, né? E dentro disso tá vivenciando de uma maneira muito mais digna, né, gente? Eu acho que todo mundo merece isso. Bem, é o que eu tenho para vocês. Indiferença é igual ao que? Às vezes a reatividade. E essa reatividade, às vezes, pode ser uma reação a algo que você passou ou está passando. Se você está passando algo que te deixa reativo a ponto de você ficar indiferente, busque ajuda, gente. Estamos aqui.